conversa em Guadalajara. Estudante. Parece-me que ele se refere a que não tem problemas com as autoridades de Mestre. A política esta de João 23, vou lhes dizer uma grande verdade, a crua realidade dos fatos é que essa nova política do Vaticano, tocou-nos iniciá-la em tempos de Pio XII. Tocou-nos a nós escrever uma carta que enviamos a Pio XII, talvez vocês a conheçam, deu-lhe muita publicidade. Nessa carta propusemos nós um concílio ecumênico, propusemos uma confederação de religiões, chamamos atenção a Pio XII, para que deixasse sua atitude de perseguição contra todas as religiões do mundo. Fizemos-lhe ver a necessidade de nos unirmos para formar um bloco contra o comunismo, etc., etc., etc. Foi uma longa epístola que vocês conhecerão, que muitos de vocês conhecem no movimento gnóstico porque se publicou. Bom, resultado, João 23 agarrou essa carta e imediatamente provocou o concílio ecumênico, a confederação de religiões, em não voltar a atacar os outros cultos, veio Paulo VI com a mesma política. De maneira que, originamos a nova política do Vaticano, que foi favorável para nós, acabou-se a perseguição contra nós, terminou. Mas se nós não tivéssemos enviado essa carta, ainda existiria essa perseguição religiosa. Desde então já, Paulo VI anda de braço com o patriarca da Igreja do Oriente, da Igreja da Armênia, etc., etc., etc. Conclusão, mudou a política graças a essa carta, a epístola dirigida a Pio XII. De maneira que houve que fazer um labor político, para que o movimento gnóstico pudesse avançar. Mais tarde, surgiram casos como o que aconteceu no povo esse, por lá da Venezuela, onde um padreco por lá se levantou lança em riste contra os gnósticos, convocou o povo para queimar a casa onde se reuniam os gnósticos, apedrejou a casa e 50 diabruras pelo estilo. Então a C. I, que estava de diretor do movimento gnóstico venezuelano, escreveu uma carta ao senhor cardeal, creio que é o cardeal de lá, não? Bom, o resultado não se fez esperar, o cardeal aquele, imediatamente tirou o padreco esse, do povo onde estava metido e o mandou para outro lugar. Creio que fora do país, não? Estudante. Mestre. Sim, os gnósticos foram favorecidos, as forças armadas chegaram ao povo e favoreceram os gnósticos. E aquele, padre foi tirado do povo e levado a outra parte. E os gnósticos continuaram no povo. Isso não teria acontecido antes, em épocas de Pio XII. Mas graças à nova política do Vaticano, já não há essa perseguição religiosa, concluiu. E a nova política do Vaticano, fomos nós os que a demos, com a carta ou epístola que remetemos a Pio XII. Conclusão, o concílio ecumênico? Houve. A política nova de confederação ou de confraternidade com os outros cultos se desenvolveu. Desde então tudo marcha muito bem. Já não temos problemas, inclusive, já há muitos padres metidos dentro da gnosis. Já não há problemas. São padres soternados todos, metidos na gnosis já. Estudante. Mestre. Pois facilmente, para nós. Oxalá nos deixassem a catedral aqui a catedral de Guadalajara, não nos ficaria mal. Bom, dizias irmão. Estudante. Sabemos que sempre, dentro de nós, os irmãos gnósticos, correm notícias de que às vezes uns têm que, e outras não. Ouvi algo parecido como que a carta essa que se mandou ao Vaticano, causou, como me disseram, assim mesmo, a morte dos outros dois irmãos mestres, o mestre Propato e o mestre Sivananda. Que de verdade tem isso? Mestre. Não, não é verdade. Mas aí sim há algo que vale a pena investigar, e que me tem deixado pensando. Por que Propato, ou seja o mestre Luxemil, que for o fundador da Ação Libertadora Americana do Sul, com uma quantidade de enfiliadas e que se associou à Gnosis, e pois, nos faz pensar muito de que ainda sendo uma de nossas melhores colunas na Argentina, tivesse desencarnado, não? Quanto ao outro mestre, Sivananda, por estes mesmos dias desencarnou Sivananda, ele também foi outro dos irmãos que se associou a nós. Ele já tinha começado a realizar seu gigantesco labor, e nada menos que o Guru Deva Sivananda. Ele se associou comigo.
E estes dois desencarnaram? Tenho entendido que quando um mestre tem um gigantesco labor tem que, só, responder por esse labor. Deram chicharrão aos pobres. De maneira que não me fica mais remédio que o lamentar. Mas, realmente, cada um deles tinha sua missão a cumprir, e não era a eles a quem lhes tocava esta questão do movimento gnóstico, mas sim a mim. Então, ali mesmo lhes deram chicharrão. Estudante. Mestre. Pois sim, ou como dizem aqui em Guadalajara, pois sim. De maneira que marcharemos para frente, meus queridos irmãos. Em todo caso, o que sim quero lhes dizer a vocês é que, isto já não o detém ninguém. Tenho estado estudando a coisa nos mundos internos, anteontem estive examinando o panorama, e vejo que estamos, precisamente, em vésperas das grandes batalhas mundiais, em vésperas de ação mundial, Europa e Ásia. E se vê que nos mundos superiores, de maneira que ponham-se a pensar o que significa ser missionários. Estudante. Mestre. Terão que se enfrentar mundialmente todos. Estudante. Mestre. Pois, claro que sim. Aí sim, como dizem por aí, certo que sim. Estudante. As damas solteiras? Mestre. As damas solteiras? Pois, cada qual tem sua missão a cumprir. A cada um se lhe dá sua missão a seu tempo e a sua hora, a cada um se lhe dá um lugar aonde pode ir trabalhar na grande obra. Estudante. Mestre, em outras existências. Mestre. Pois, homem, fixem-se vocês, por mera recorrência, a maior parte estão comigo. Vocês creem que estariam aqui se não tivessem estado comigo no passado? Eu lhes asseguro que se vocês pudessem recordar, neste momento, suas vidas anteriores, se viriam em Roma comigo, na época que eu tive a personalidade de Júlio César, e se viriam vocês fazendo parte das hostes romanas. Estudante. Mestre. Pois, homem. Estudante. Mestre. Mestre. Bom, já isso de que vocês ouviram falar muito de Martins Lobsang Rampa, não há, que não tenha lido a Martins Lobsang Rampa, que entre parênteses, Martins Lobsang Rampa pois, cumpriu uma missão, não digo como para que outro se autorrealize, mas sim como de chamada, como de clarinada, porque ele, pois, de maneira popular, deu um ensinamento incipiente, a pessoas que jamais na vida ouviram falar dessas coisas, não? E muitos que leram a Martins Lobsang Rampa, hoje estão conosco. Não quero lhes dizer que Martins Lobsang Rampa e seus ensinamentos levem a ninguém à autorrealização, claro está que não. Mas pelo menos sim ajudam a gente a saber algo, não? Agora, quanto ao que lhe sucedeu a ele, é exato. Bem sabemos que o corpo físico de Martins Lobsang Rampa, pois, devido a tantos sofrimentos e torturas, ao fim se inutilizou, esse corpo foi mumificado no Tibete, isso é certo. De maneira que Martins Lobsang Rampa desencarnou, ele tomou o corpo inglês, trocou de corpo, o corpo de um inglês que não tinha vontade de viver, e que se não tinha voado a tampa dos miolos era como por sorte, porque sim que tinha vontade até de suicidar-se. Aí estava o pobre homem sem trabalho, todo abatido, naturalmente, isso não dá vontade de viver de maneira nenhuma, não? Em um dia desses tantos, o inglês aquele, estava fazendo das suas de macaco, como dizem vocês por lá na América do Sul, subindo em uma árvore, fazendo bobagens dessas, de repente, pois, falhou-lhe o pé, e nesses precisos instantes, o inglês aquele, os mestres cortam o cordão de prata do inglês e conectam, imediatamente, o cordão de prata com o cordão de prata de Martins Lobsang Rampa. Então, Martins Lobsang Rampa ficou com o corpo físico, vivo. A mulher, pois, daquele inglês foi imediatamente, ai. O que te aconteceu, filhinho? Paninhos de água morna. Ao fim, Martins Lobsang Rampa pôde controlar bem o corpo, teve que aprender a controlá-lo, não sabia falar inglês, nem papai, aí lhe fez sinais à pobre mulher, como pôde, que entre parênteses, ficou de uma vez com esposa, ficou arrumado. A crua realidade dos fatos é que o Sr. Martins Lobsang Rampa, hoje, é um inglês, vive em... Parou no Canadá, passou para o Uruguai, um bom homem.
Os átomos de sua múmia se têm ido intercambiando com os átomos do corpo inglês, de maneira que, praticamente, voltou a ficar com seu corpo antigo, já readaptado, para viver. Disse que até as mesmas cicatrizes do corpo mumificado ficaram. Estudante. Mestre. Bom, passaram ao corpo inglês. Algo muito parecido é o que me aconteceu, pois, a mim, com a diferença de que eu não tive que intercambiar átomos com o corpo de outra pessoa, não, mas, simplesmente, com meu próprio corpo que deixei no Egito, durante a dinastia do faraó Quefren. Esse corpo o deixei vivo, em estado catalético, porque eu entrei no sepulcro vivo, por ordem de meu Deus, e deixei esse corpo em catalepsia, com todas as faculdades em suspenso. Então agora, neste tempo, mediante o intercâmbio atômico, estou outra vez reencarnando-me em meu próprio corpo egípcio, de maneira que é algo similar. Claro, ainda não consegui a total reencarnação nesse corpo, porque o labor é longo desde o ponto de vista, digamos, esotérico, não? Nesse sentido, terei 1 ano de idade. O único que tenho atualmente é o cérebro egípcio, que me permite pensar, ou mediante o qual elaboro o pensamento esotérico. Praticamente, a cabeça é o único que consegui ter ainda, o qual me dá 1 ano de idade. No ano que vem terei o 2º ano, no outro o 3º ano, quando tiver 7 anos se notará mais a troca, quando eu chegar à idade de 21 anos, se me notará totalmente a troca, então estarei totalmente com o corpo egípcio aqui, no ocidente do mundo. E meu corpo latino terá ficado, definitivamente, dentro do sepulcro, ocupando o lugar da múmia, o lugar que a múmia egípcia deixou vazio. Estudante. Fica mumificado? Mestre. Não, não fica mumificado senão como em catalepsia. Estudante. E o pode voltar a usar, mestre? Mestre. Mais tarde no tempo. Em todo caso, do corpo egípcio já tem uma parte, a cabeça. Esta cabeça com a qual eu lhes falo a vocês neste instante, esteve mais de 4.000 anos sob terra. Estudante. Mestre, e quantos anos tinha quando deixou seu corpo em estado de catalepsia? Mestre. Por aí, uns 45 anos, ou 40 anos de idade. Estudante. Para fazer a troca tem que ir até lá? Mestre. Pois, com o intercâmbio atômico, por exemplo, se desprende, digamos, um átomo do coração, ponhamos, esse átomo que se desprenda daqui, do coração, viajará por entre a quarta vertical, que impulsiona o átomo para a múmia egípcia, no Egito, mas por sua vez, no caminho, se encontrará com outro átomo que provém também do coração da múmia, se cruzarão no caminho. De maneira que o lugar que ficou vazio, venha a ficar ocupado pelo outro átomo similar que vem da múmia. E por sua vez, o átomo que partiu daqui, vai ocupar o lugar que ficou vazio no coração da múmia. E assim, mediante o intercâmbio atômico, ouçam bem, intercâmbio. Vocês sabem o que é intercâmbio? Venham a ficar em posse absoluta do corpo egípcio. Estudante. E que perigos pode haver nisso, mestre? Mestre. Pois, o processo se vai realizando através de muitos anos. Atualmente, desde um ponto de vista esotérico, diríamos a vocês que têm 1 ano de idade. Se não fosse porque estou reencarnando-me nessa forma, e dessa maneira, estaria a estas horas em um berço, convertido em um menino de 1 ano de idade. De maneira que a reencarnação a estou fazendo em vivo, em meu próprio corpo egípcio. Estudante. Venerável mestre, não seria possível, então, que morresse este corpo? Mestre. Pois, claro que estou fazendo a reencarnação em meu próprio corpo, não? Se não tivesse o corpo egípcio lá, estaria então desencarnado, ou teria que atrair átomos diferentes para formar um novo veículo. Mas, mediante o intercâmbio atômico tem sido factível, pois, que me revista com um novo corpo. Já o estou fazendo. Mas, assim, posso estar com vocês, pois, nesta grande obra. Estudante. Mestre, como se chamava o faraó? Mestre. Em épocas do faraó Quefren. Estudante. E o nome? Mestre. É Quefren.
Em épocas do faraó Quefren tocou-me viver no Egito, e meu corpo deixei mumificado, quer dizer em catalepsia. Estudante. Mas o que lhe pergunto é como é o nome do faraó, mestre. Mestre. O nome do faraó é Quefren. Estudante. O nome seu? Mestre. O nome meu, pois o mantenho em segredo por agora, mais tarde lhes direi, agora o mantenho em segredo, não tenho autorização. Estudante. Ou seja que o corpo vital também tem que fazer o intercâmbio. Mestre. O corpo vital da múmia egípcia já está aqui. O que estou usando para falar com vocês? A personalidade egípcia já está aqui, através dela estou lhes falando a vocês. A personalidade que tinha, essa passou lá para o Egito, e a personalidade do Egito passou para cá. O corpo vital que tinha passou para lá, e o corpo vital da múmia passou aqui. O cérebro com o que pensava já passou para lá, agora o que tenho aqui é o cérebro da múmia, com o que estou raciocinando. E assim, estou fazendo um intercâmbio, lentamente, porque é um trabalho de muitos anos, até que o consiga totalmente. Estudante. Mestre, quando o intercâmbio concluir, aparentemente. Mestre. Bom, similar, porque por meio desse intercâmbio vem a ficar enquadrado, ou melhor dito, os átomos, a forma egípcia tem que submeter-se agora ao arquétipo que tenho atualmente na quarta. E então fica o veículo egípcio acomodado, pois, agora, há nova estrutura. Mas é uma vantagem, porque mediante esse veículo, pois poderei trabalhar com a humanidade até a fundação da sexta raça raiz, e muito mais além. Estudante. Então, a personalidade tem que tê-la guardada lá? Por que se não quisesse falar com esta personalidade senão através da outra? Mestre. A outra personalidade ficou já ligada lá. A personalidade que tive. Estudante. E em nenhum momento tentará essa personalidade de voltar. Mestre. Sim, no outro dia estava eu em terceira câmara e por aí a vi quando vinha. Tinha vontade de vir tomar a palavra. Não me ficou mais remédio que desembainhar a espada e lhe dizer, regressa para teu sepulcro. Não me ficou mais remédio que a fazer regressar, que mais poderia fazer-lhe? Estudante. Mestre, algum de nós aqui, também possui uma múmia e poderia efetuar essa troca, também? Mestre. Sim, há alguns que têm múmia. Os antigos egípcios mumificamos nossos cadáveres com o propósito de conseguir a ressurreição. No caso concreto meu, posso lhes dizer que já é. Estou saindo, por lhes falar na linguagem mais acessível a vocês, lhes diria, lhes falando na linguagem do livro dos mortos, que estou saindo com minha múmia à luz do dia. Só assim poderia ficar com vocês, do contrário ter-me-ia sido impossível, porque o corpo atual, pois, praticamente já faleceu. O corpo atual, repito, que praticamente já faleceu, e digo já faleceu, porque estou encarnando-me neste novo veículo, obviamente, tinha já uma idade de 60 anos, não? Quando faleceu teria 58, a estas horas teria 60. Como iria eu cumprir minhas viagens à Europa? Impossível. Porque 20 anos mais ou 30, então teria 90. Então, quando? E a Ásia? A África e a Oceania, quando? Não, já o corpo estava demasiado velho. E não ficou mais remédio que reencarnar-me em meu próprio corpo egípcio. Eis aí a diferença entre o caso de Martis Lobsang-Rampa e o meu. Ele necessitou meter-se entre um corpo alheio, eu estou me metendo entre meu próprio corpo egípcio. Estudante. Mestre. Pois, homem, há uma que outra, de forma. Estudante. Mestre, como o senhor tem a personalidade egípcia, quer dizer que o senhor tem facilidade de poder falar o idioma egípcio desse tempo. Mestre. Bom, vou te dizer uma grande verdade, estou com meu cérebro egípcio. É certo que sim, não, mas ainda falta muito que trabalhar, de modo que acabe de reencarnar-me, totalmente, em meu corpo, porque para poder com o idioma ainda me faltam átomos terminais, e há que acabar de fazer toda a troca, para ficar já. Menos mal que pelo menos me recordo de minha existência egípcia, e que recordo, perfeitamente,
e que conheço todos os mistérios dos faraós e todos os mistérios do Alto e Baixo Egito, e que ademais posso, perfeitamente, conhecer a fundo todo o livro dos mortos. De maneira que por esse lado, não esqueci a sabedoria egípcia. E o cérebro egípcio me permite atualizar mais esse conhecimento. Estudante. Mestre, então, com esta nova reencarnação. Mestre. Pois, até agora sou um garotinho de 1 ano, é tão longa esta existência que chegará até o final do Mahamanvantara. Estudante. Mestre, e todos os que deixaram múmias eram iniciados? Mestre. Sim, iniciados. Estudante. Mestre. Sacerdotes iniciados, por exemplo, no Vale dos Reis se encontraram muitas múmias, mas uma coisa são as múmias mortas e outra coisa são as múmias vivas. A minha ficou viva, eu nasci no Egito mas não morri no Egito, em determinada idade me foi dada a ordem de deixar o corpo em catalepsia, entre um sarcófago, e assistido pelos hierofantes, assim se fez. De maneira que o corpo ficou vivo. Esse corpo tampouco tem estado a todas horas dentro do sepulcro, ao final de qualquer existência kármica, tenho tomado sempre o corpo egípcio, e tenho vivido entre os seres humanos com o corpo egípcio, aqui em toda a parte. De maneira que desde esse ponto de vista, posso lhes dizer que sou imortal. Faz muito tempo não tenho desfrutado da querida parca soberana. Vocês têm a dita de ter gozado da morte, lamento muito não ter gozado eu da morte, faz mais de 4.000 anos. Apesar que desencarnei, deixava um corpo para ir me espreguiçar lá entre o sarcófago, logo levantar a tampa essa tão pesada, sair pelo passadiço, que há à mão esquerda, a superfície da pirâmide, com um trapinho, um tapazexo aí posto, e a voltar a ver como me ponho outra vez vestidos, trajes, e enfim, ver como me arrumo para seguir trabalhando, enquanto chega a hora de tomar outro corpo kármico. Quando chega a hora de tomar outro corpo kármico, meto outra vez o egípcio entre seu sarcófago e volto a tomar o corpo kármico. De maneira que de nada me serviu morrer, não pude desfrutar da morte faz mais de 4.000 anos. Estudante. Mestre, por que se chama corpo kármico? Mestre. Porque todos esses veículos que vocês têm são de puro karma. Ou qual de vocês não tem karma? Estudante. Algum dos aqui presentes poderia chegar à imortalidade? Mestre. Pois, claro que sim. Estudante. Porque, a mim me parece que isso já está predestinado ou escrito no livro da vida. Se o senhor soubesse de algum de nós que pudesse chegar à imortalidade? Mestre. Poderia lhes dizer, mas não o digo, e sabes por quê? Estudante. Mestre. Porque se prejudicam a si mesmos, se danificam. Se a um bodhisattva se diz que é bodhisattva, se torna insuportável. Melhor não o dizer, e assim evitar que